Hoje eu venho não com uma receita nova, eu vim com um upgrade de receita. Vamos fazer hoje os espíritos protetores de Smirne Capri. Essa é uma receita minha, é uma das minhas primeiras receitas gratuitas. Eu liberei ela lá em 2023 para minha primeira participação na Geek Week. Aproveitei que precisei fazer os dois para ganhadora do meu clube de assinatura do mês passado e gravei esse tutorial. Eu espero que vocês gostem. Ele não é exatamente a mesma receita. Teve pequenas alterações na parte da cabeça, o corpo é exatamente o mesmo, mas na cabeça, comparada à receita gratuita, teve 2 carreiras a mais de pontos de repetição, e algumas alterações no rabinho e no cabelo, mas foram poucas. Então, se você não quiser seguir esse tutorial, eu tenho uma receita lá no meu canal. Não, no meu canal não, lá no Instagram, que eu vou deixar o link aqui embaixo. Mas eu garanto que esse tutorial tá mais bonitinho e tá mais completinho e você consegue ir tecendo comigo e ver a forma com que eu faço os amigurumis. Então, nessa primeira parte, a gente vai fazer o espírito protetor do Theo inteirinho. E no final do vídeo, depois que ele já está completinho, eu mostro pra vocês como fazer o cabelo do espírito do Sete. E eu espero que vocês curtam muito fazer esses amigurumis comigo. Eu vou começar com o fio Iero da Balão Amigo. Ó, eu guardo aqui dentro. Esse é o 5794. Nos amigurumis que tem no Instagram, eu fiz o espírito do Theo. Se eu não me engano, é o marrom raiz. Eu vou trocar. Eu tô sem o raiz e parando pra pensar hoje pra ver o amigurumi, eu acho que essa cor se encaixa melhor nele, tá? Vamos começar pela primeira perninha. Eu vou fazer 6 pontos baixos dentro de um anel mágico. Vou puxar aquele fio inicial do anel mágico. E para a carreira de número 2, eu vou repetir ponto sobre ponto. Vou puxar aquele fio inicial, dar um nozinho. E arrematar o excesso de fio. E para a carreira de número 3, deixa eu só desvirar essa pecinha. Assim, ó. Deixa eu... Ó, virei. E agora, para a carreira de número 3, vamos fazer um aumento e 5 pontos baixos. Vamos terminar com 7 pontos. Carreira agora de número 4, vamos fazer 2 aumentos seguidos. E 5 pontos baixos. E vamos terminar com 9 pontos. Para a carreira de número 5, vamos fazer um ponto baixo, 2 aumentos e 6 pontos baixos. Vamos terminar essa carreira com 11 pontos. Para a carreira de número 6, vamos fazer 2 pontos baixos, 2 aumentos e 7 pontos baixos. E vamos terminar com 13 pontos. Para nossa última carreira de aumentos da perninha, vamos fazer 3 pontos baixos, 2 aumentos e 8 pontos baixos. E vamos terminar com 15 pontos. Prontinho, 15 pontos baixos na 7ª carreira. Aqui eu vou arrematar.
A primeira a gente arremata, a segunda a gente não vai arrematar. Só queria mostrar uma coisinha aqui pra vocês. Ó, tá vendo que os nossos aumentos ficaram um em cima do outro? Essa é a intenção mesmo desses aumentos, pra dar essa voltinha aqui na perninha do amigurumi. Eu vou fazer a minha segunda perninha e depois volto pra fazer a união dela com, uma na outra com vocês. Aqui eu finalizei a segunda perna, o fio continua vindo do novelo. E eu vou fazer mais 5 pontos baixos nessa segunda perna, porque eu quero levar esses pontos até chegar nessa nesse volume aqui. 1, 4 e 5. Ó, eu cheguei no segundo ponto do primeira duplinha de aumentos da carreira de número 7. Dá uma puxadinha aqui e vou mostrar pra vocês, ó. Tá vendo que eu dobro a peça e ela tá bem aqui na lateral? É isso que eu quero. Se pra sua peça você precisar fazer um pontinho a mais ou um pontinho a menos, fica à vontade. Essa é a segunda perna, como eu mencionei. Eu vou pegar a primeira perna e a união tem que acontecer aqui, ó. Os dois nessa voltinha aqui que a gente tem, que é a parte de dentro da perninha do nosso espírito protetor. Não vamos fazer correntinhas, eu vou simplesmente encaixar a agulha aqui, ó, e fazer um ponto baixo. Esse ponto é o primeiro ponto da carreira de número 8. Ó, assim. Unimos as duas perninhas. Agora eu vou fazer mais 14 pontos ao redor da primeira perna e 15 pontos ao redor da segunda perna. Então, 15 mais 15, a gente vai terminar a carreira de número 8 com 30 pontos. Eu fiz os 30 pontos baixos da carreira de número 8, e aquele fio da primeira perninha que a gente rematou, eu vou dar o acabamento no meio das perninhas, porque talvez possa ficar um pouquinho aberto. Esse é o terceiro ou quarto espírito que eu faço, uns já ficaram, outros não. Tá vendo que aqui, ó, bem aqui, ficou aberto, da união das perninhas? Eu vou pegar esse fio e prender, fechar aqui. Pegar assim, aqui, ó, e dar um nozinho aqui. Pronto. Dá mais um só pra confirmar que eu consegui fechar certinho. Aí, puxo. E esse fio eu vou esconder ali dentro da perninha agora. Dessa aqui. Se você quiser colocar um pouquinho de enchimento aqui na perna, na pontinha do pé, pode pôr. Só vou colocar daqui a pouco. Agora vamos fazer carreiras de repetição. Da carreira 9 até a carreira de número 14, vamos fazer 30 pontos baixos. Então, são 6 carreiras de 30 pontos baixos. Ah, eu terminei as 6 carreiras de repetição aqui da barriguinha do nosso espírito. Agora eu vou pegar enchimento e de pouquinho em pouquinho, bem pouquinho mesmo, porque não se esqueça que a gente tem 2 carreiras de 6 pontos baixos. Então, é bem pouquinho enchimento que vamos colocar. E vamos colocar mais ou menos até no final das perninhas. Vou ajeitando com a agulha bem lá na pontinha. Prontinho. Não se esqueça da minha diquinha sempre da agulha de filtragem, principalmente em peças muito pequenas. A gente consegue posicionar melhor o enchimento. Eu vou terminar de colocar enchimento até onde eu mostrei anteriormente para vocês. E já venho continuar
esse corpinho com vocês. Terminei de colocar enchimento lá dentro, mais ou menos até o final da perninha, e nessa parte da barriga eu vou colocar depois. E agora, para a carreira de número 15, vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes. Dessa forma, a gente vai terminar com 24 pontos. Agora vamos repetir da carreira 16 até a carreira 18, ponto sobre ponto. O corpinho do nosso amigurumi quase pronto. Agora, para a carreira de número 19, vamos fazer 12 diminuições. Essa foi a nossa última carreira do corpo. A gente tem o corpinho finalizado e ainda tá sem enchimento, ó. Eu só vou colocar depois. Agora vamos começar a primeira carreira da cabeça. Vamos trabalhar em flow, pegando somente, ó, a alcinha da frente do ponto. Vamos fazer 12 aumentos, pegando somente a alça da frente do ponto. Finalizamos a carreira de número 20 com 24 pontos baixos, porque fizemos 12 aumentos, um aumento em cada pontinho. Agora você sempre conta para ver se você tá com a quantidade correta de pontos, ou use um marcador. Eu não uso marcador, então eu geralmente conto no final de cada carreira para ver se eu tô na contagem certa dos pontos. Para a carreira de número 21, vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento 6 vezes. E vamos terminar com 30 pontos. Para a carreira de número 22, vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento, também 6 vezes. E vamos terminar com 36 pontos. Para a carreira de número 23, vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento 6 vezes. E vamos terminar com 42 pontos. Vamos fazer a nossa última carreira de aumento, a carreira de número 24. Vamos fazer 6 pontos baixos e um aumento, também 6 vezes. E vamos terminar com 48 pontos. Finalizamos a nossa última carreira de aumento da cabeça. Agora chegou a hora de colocar enchimento no corpinho. Eu gosto de usar a ajuda desse palito. E assim como nos pezinhos, eu vou colocando aos poucos. Vamos continuar a cabeça. E da carreira 25 até a carreira de número 34, vamos fazer ponto sobre ponto. São 10 carreiras de 48 pontos baixos.
Aqui eu terminei a minha sequência de 10 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. E se você estiver usando olhos com travas de segurança, eu recomendo colocar agora. Entre a carreira 27 e 28, com 6 pontos visíveis de distância um do outro. Eu só vou ajudar vocês a achar rapidinho essa carreira, porque eu vou usar cabochão de vidro. Então, só vou colocar depois no final, quando eu terminar essa cabeça. Sabemos que a primeira carreira que fizemos da cabeça é a carreira número 20, é aquela carreira feita em flow, aumentos, de aumentos. Então, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, entre essas duas carreiras. É aqui que você vai colocar os seus olhinhos de trava, com 6 pontos visíveis de distância um do outro. Deixa eu ver aqui, mais ou menos. Não se esqueça de alinhar com o corpo, de deixar os olhinhos simétricos, tá? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou colocar um mais pro ladinho. Eu deixaria, se eu estivesse usando olhinhos de trava de segurança, talvez eu colocaria assim, ó. Colocasse assim. Com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Quando colocar o olhinho pretinho, eu acho que deve diminuir aqui para 6 pontos, tá? Como eu vou usar cabochão de vidro, eu vou tirar isso, que eu vou fazer depois, e vamos fazer a nossa primeira carreira de diminuição da cabeça. Eu vou fazer 3 pontos aqui rapidinho, porque para diminuição eu gosto de marcar o início e o final de cada carreira. Pegar um pedacinho de fio preto e fazer a marcação aqui. Só essa marcação mesmo para não me perder na quantidade de pontos. Agora, vamos lá. Para a carreira número 35, vamos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes. E vamos terminar com 42 pontos. Na carreira de número 36, vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes. No final da carreira, teremos 36 pontos. Agora, para a carreira de número 37, vamos seguir a sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição também 6 vezes, e vamos terminar com 30 pontos. Para a carreira de número 38, vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição também 6 vezes. E vamos terminar com 24 pontos. Se você costuma colocar enchimento quando a cabeça tá assim, você pode ir colocando aos poucos. Eu só vou colocar quando tivermos 12 pontos baixos aqui. Mas se for mais fácil para você começar a colocar enchimento a partir de agora, pode colocar. Para a carreira 39, eu vou fazer 2 pontos baixos e uma diminuição também 6 vezes. Finalizamos a carreira com 18 pontos. Para a carreira de número 40, vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição 6 vezes e vamos finalizar com 12 pontos. Agora sim, terminei. Cheguei aos 12 pontos aqui. E antes de fechar completamente essa cabeça, temos que colocar enchimento. Então, vamos colocando aos pouquinhos. Como o espaço está pequeno aqui, eu vou usar a ajuda desse palito que tá aqui.
E mais uma vez, de pouquinho em pouquinho, vai enchendo, colocando em todos os lugares aqui da cabeça. Terminei de colocar enchimento, você consegue ver que a cabeça tá bem redondinha. Foi colocado enchimento certinho aqui na parte de baixo e também aqui na parte de cima, para ela não ficar achatada assim, ó. Então, o enchimento foi bem espalhado. E eu também faço bastante isso com as cabeças, tá? Eu faço esses rolinhos, porque eu tenho a impressão que o enchimento acomoda melhor dentro da cabeça quando eu faço isso. Agora, para finalizar, para a carreira de número 41, vamos fazer 6 diminuições e já aproveitar e fechar com o anel mágico invertido. Opa, olha, peguei errado aqui o fio. Vou desfazer mais uma vez, agora vamos lá. Finalizei e fechei a cabeça com o anel mágico invertido, tá? E agora eu vou posicionar os olhinhos do meu megurumi. Eu comentei com vocês que eu iria usar olhinhos de cabochão, tá? Aqui no canal eu tenho um vídeo mostrando como é que faz os olhinhos e como posiciona. Por isso eu vou fazer bem brevemente aqui mostrar pra vocês que eu também tô colocando eles nas mesmas carreiras, entre as mesmas carreiras, se você usou olhinhos com trava de segurança, tá? Eu vou posicionar entre a carreira 27 e 28. 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28, aqui, com 6 pontos visíveis de distância. Aqui, isso. Também tem que tomar cuidado para deixá-los simétricos, tá? Eu vou pegar até. Tá bom assim. Vou pegar os olhinhos, posicionar aqui e afundar para ver se é isso mesmo. Se é essa mesma posição. Eu vou afundar onde estão vão ficar os olhinhos. E depois eu venho mostrar para vocês como é que ficou. Eu vou deixar o link para você, se você quiser ver detalhe por detalhe de como colocar os olhinhos, aqui embaixo dos dois vídeos, de como fazer o cabochão e de como posicionar os olhinhos. Aqui temos o olhinho já colado no amigurumi. Vamos fazer um bordado simples nele. Vou pegar um pedaço de fio preto e vou fazer só um bordadinho assim por cima simples. Eu vou tomar bastante cuidado, porque apesar do olho já estar colado, ele não tá totalmente seco, então é muito fácil dele cair. Sempre conferindo se tá bem simétrico dos dois lados, e ele sempre entrar e sair na mesma linha. Agulha, né? Sempre entrar e sair na mesma linha. Cadê? Aqui. Hum. Assim. Vou dar um nozinho aqui em cima. E vou arrematar esse excesso de fio. Esconder isso aqui lá dentro. Certo? Agora eu vou aproveitar, enquanto esse olhinho seca um pouquinho mais, e vamos fazer as orelhinhas dele. Mais uma vez, vou pegar o fio que eu usei pra pele, fazer todo o boneco, né? Tá?
E vamos fazer 8 pontos baixos dentro de um anel mágico. Eu vou deixar um pedacinho de fio para fazer o acabamento depois na orelha, na cabeça, né? Fazer a costura. E 8 pontos baixos. Aqui, vou puxar esse fio. E para a carreira de número 2, eu vou fazer uma corrente, virar o trabalho, a parte de trás do trabalho tá virada pra gente. Vou fazer 8 aumentos. Eu vou puxar esse fio, arrematar, deixando o fio suficiente para fazer a costura na cabeça do boneco. Aquele fio, ó, a gente não fecha o anel mágico, a gente não chegou a trabalhar em espiral, a gente fez uma corrente e virou, então ele vai ficar assim. Eu só vou dar um nozinho aqui no anel mágico, no fio do anel mágico, para não correr o risco de abrir. E, peraí, deixa eu só dar o segundo nó. Isso, pronto. E agora, eu já fiz as minhas 2 orelhas, tá? Eu tô com a outra orelhinha aqui, exatamente igual à primeira. Eu vou pegar uma agulha de filtragem não, uma agulha de tapeceiro. Vou dobrar, ó, esse é o lado certo, tá? Esse é o lado correto. Vou dobrar assim e vou passar uma costura aqui, só para ficar mais fácil para depois a gente colocar na cabeça do amigurumi. Uma costura simples. E vai ficar assim, dobradinha. Eu vou posicionar essa orelha aqui com vocês. Eu vou pular dois pontinhos aqui do final do bordado e posicionar a orelha. Cadê meus alfinetes? Estão aqui. Hum, hum. E eu vou fazer a mesma coisa com a outra orelhinha. Posicionei, olha, as 2 orelhinhas e agora é só costurar. Ah, gente, estamos quase acabando. Eu acho que esse é mais um recado para mim. Ó, as orelhinhas foram costuradas, tá? E agora vamos fazer os bracinhos dele. Vou pegar o fio que estamos utilizando até agora. O bracinho, ele começa muito pequenininho. Eu sei que é chato começar com 4 pontos baixos dentro de um anel mágico, mas eu quero a ponta dele bem fininha. Então, na carreira de número 1 do bracinho, vamos fazer 4 pontos baixos dentro de um anel mágico. Não aperta muito, porque os pontos dessa primeira carreira, porque a gente vai precisar ter um espacinho maior, né? Já que a gente não tem uma volta tão grande aqui desse anel mágico. Para a carreira de número 2, vamos fazer um aumento e 3 pontos baixos. Ó, aqui eu deixei um pouquinho mais frouxo. Aumento. Peraí que fica bem petitico. Pronto, um aumento e 3 pontos baixos e vamos terminar com 5 pontos a carreira de número 2. Vou puxar e fechar aquele fio inicial.
que arrematar. E com a ajuda do palito que eu empurro o enchimento na cabeça, nas partes do amigurumi, eu vou desvirar, porque ele fica bem pequenininho. Ó, com esse aqui, eu empurro pra gente já subir o braço certo. Pronto. Para a carreira de número 3, vamos fazer um aumento e 4 pontos baixos, terminando com 6 pontos. Para a carreira de número 4, um aumento e 5 pontos baixos. Um aumento, né? Terminamos com 7 pontos baixos na carreira de número 4. Para a carreira de número 5, um aumento e 6 pontos baixos. Agora, para a nossa última carreira de aumento, carreira de número 6, vamos fazer um aumento e 7 pontos baixos. Prontinho, no final da carreira de número 6, vamos ter 9 pontos, certo? Agora vamos fazer duas carreiras, a carreira 7 e 8 de ponto sobre ponto. Final da carreira de número 8, assim que vai estar o nosso bracinho. Agora vamos juntar essas duas partes de cima assim, dobrar e fechar com 4 pontos baixos, unindo os dois lados. Puxar e vou deixar um fio aqui suficiente para fazer a costura no corpo. Você vai repetir um outro bracinho exatamente igual ao primeiro que fizemos. Eu já tenho o meu segundo braço. Vamos costurar os bracinhos entre as carreiras 17 e 18 do corpinho na lateral do boneco. Eu vou posicionar aqui. Ó, bem facinho, uma costura bem simples. Eu gosto de costurar bracinhos. Muita gente não gosta, eu curto. Ó, tá legal assim pra mim, eu vou costurar. Pronto, temos os bracinhos costurados, tá? E agora, vamos fazer o rabinho dele. Para isso, eu vou usar o fio do cabelo. Para começar o rabinho, eu vou fazer 6 pontos baixos dentro de um anel mágico. Para a carreira de número 2, vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento, 2 vezes. Oito pontos baixos ao final da carreira de número 2. Vou puxar aquele fio inicial do anel mágico, dar um nozinho e arrematar esse excesso de fio. E para a carreira de número 3, vamos fazer um ponto baixo e um aumento 4 vezes. E vamos terminar com 12 pontos. Para a carreira de número 4, vamos repetir ponto sobre ponto.
Depois do último ponto, vamos arrematar e deixar o fio suficiente para fazer a costura no boneco. Vou fazer a costura com vocês. Hum. Aqui nas costas dele. Assim. Eu vou quase fechar todo, costurar todos os pontinhos e quando sobrar uns 2 pontos, a gente não pode esquecer de colocar enchimento, pois não esse rabinho não vai ficar no formato correto. Então eu vou costurar alguns pontinhos aqui e depois eu venho mostrar pra vocês colocando enchimento. Ó, faltou só 2 pontinhos aqui embaixo, aonde? Aqui. Aqui pra costurar, aqui do ladinho, esses 2 aqui. E eu vou colocar pouquíssimo enchimento. Essa quantidade é o suficiente. E com a ajuda dessa agulha aqui, eu vou passar bem pelo espacinho que eu deixei os 2 pontinhos que eu não passei, não costurei ainda. Como eu falei, era o suficiente de enchimento, era a quantidade certinha que eu precisava. Com a agulha de filtragem, eu vou só esconder esses pedacinhos aqui de fio. De fibra, né? Esses fiapinhos de fibra que fica aparente. Pronto, isso. Agora, vou terminar de costurar. Olha o rabinho costurado. Agora, para finalizar, né, a parte do crochê, vamos fazer o cabelo dele. Eu vou pegar o fio do cabelo, o marrom mais escuro, deixa eu dar uma limpada aqui nessa mesa. Limpada para as câmeras, né, porque fora tá bem bagunçado. E para o cabelo eu vou começar fazendo 6 pontos baixos dentro de um anel mágico. Puxa aquele fio inicial do anel mágico e para a carreira de número 2 vamos fazer 6 aumentos. Puxo aquele fio inicial do anel mágico, dou um nozinho. Vou arrematar o excesso de fio. Para a carreira de número 3 vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Terminei a carreira de número 3, finalizamos com 18 pontos baixos, e agora vamos começar as mechas do cabelinho do espírito protetor do Theo. Eu vou começar fazendo 14 correntes. A partir da segunda corrente, vou estar fazendo 2 pontos baixíssimos, um ponto baixo e 10 meio pontos altos. No ponto de base seguinte, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Essa é a nossa primeira mecha. Você vai repetir essa sequência de pontos até você completar 5 mechinhas. Feito? Feito as 5 primeiras mechas, tá? Vamos fazer agora da mecha de número 6 até a mecha de número 15. Vamos repetir a sequência de 16 pontos baixos. 16 pontos baixos. A partir da segunda corrente, voltar fazendo 2 pontos baixíssimos, um ponto baixo e 12 meio pontos altos.
No ponto de base seguinte, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Vou repetir essa sequência de pontos até a mecha de número 15. Finalizamos a mecha de número 15. Estamos quase terminando essa primeira camada de mecha. Agora, as três últimas, vamos fazer 12 correntes. A partir da segunda corrente, voltar fazendo 2 pontos baixíssimos, um ponto baixo e 8 meio pontos altos. No ponto de base seguinte, vamos fazer um ponto baixíssimo. E vou repetir mais 2 mechas iguais a essa. Vou arrematar a última mechinha com vocês. Ó, ponto baixíssimo. Corta o fio aqui. Eu não vou cortar muito grande, porque eu vou colar na cabeça do amigurumi, eu não vou costurar. E essa é a nossa primeira camada de mechas. Essa sendo a última mecha e essa sendo a primeira. Vamos começar agora a segunda parte do cabelo. Para começar a segunda parte, vou mais uma vez fazer 6 pontos baixos dentro de um anel mágico. Vou puxar aquele fio e para a carreira de número 2, fazer 6 aumentos. 12 pontos baixos na carreira de número 2. Eu vou puxar o fio e não vou dar o nozinho desse lado, porque essa camada, ela vai ser colada ao contrário. Então, se eu fizer o nozinho desse lado aqui, ele vai ficar aparente. Então, eu vou passar esse fiozinho lá pro outro lado, puxar lá em cima, ó, no lado correto, entre aspas, né? Que não tem o lado correto no crochê. E vou dar um nozinho aqui em cima, já que é essa parte que vai ficar para baixo. Vou arrematar, ó. Essa parte vai ficar para cima, na hora aqui de colar na cabeça do amigurumi, e essa parte vai ficar para baixo. Eu não queria que esse nozinho ficasse aparecendo, no amigurumi. Agora, tá? Vamos fazer 12 mechas. Então, não vamos pular nenhum ponto. Sempre vamos fazer as mechas e voltar e prender no ponto seguinte. Vamos fazer 14 correntes. A partir da segunda corrente, voltar fazendo 2 pontos baixíssimos, um ponto baixo e 10 meio pontos altos. No ponto de base seguinte, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Vou repetir essa sequência de mechas até ter 12 correntes, 12 mechinhas. Finalizamos a segunda parte do cabelo, que é uma outra basezinha, né? Então, temos as duas. Temos a primeira com as mechas maiores que fizemos e a segunda com as 12 mechas de tamanho igual. Vamos colar no cabelo na cabeça do amigurumi. Já temos aqui o nosso amigurumi quase completo, só falta o cabelinho e depois os detalhinhos do blush. A primeira camada de cabelo, ela vai ser colada corretamente. Então, eu vou pegar um alfinete. Eu vou primeiro posicionar todo o cabelo, as duas camadas de cabelo com vocês. E depois vou colar a minha, tá? Então, primeiro eu vou posicionar com vocês. Vamos centralizar o anel mágico do cabelo com o anel mágico da cabeça do amigurumi, tá? Vamos posicionar primeiro as três últimas mechas, aquelas três mechinhas menores.
Essa primeira vai ficar em cima da orelha, a segunda também aqui pertinho, e essa terceira eu vou deixar para colar depois, mostrar para vocês como vai ficar depois. E a mesma coisa a primeira mecha que fizemos, então essas duas vamos deixar para colocar por último, posicionar por último. Vamos pegar a segunda, terceira, quarta e quinta mecha e posicionar aqui, ó. A quinta mecha vai ficar aqui no final da orelha. Eu vou colocar ela inteira aqui. Inteira. E depois vou posicionar as outras dessa forma. Só puxar pro ladinho, alfinetar. Essas duas eu vou posicionar depois. Agora, essas maiores aqui, eu vou colocar atrás da cabeça de uma forma que tampe toda essa parte do fio ieiro que usamos para fazer a base do corpo do amigurumi. Se você já chegou até aqui, se você está quase finalizando o seu espírito protetor comigo, não se esquece de curtir, de deixar um comentário, um coraçãozinho aqui. Deixa eu ver, que cor de coração? Um coração amarelo. Um amarelo ou roxo, para simbolizar os olhinhos, as cores dos olhinhos deles. Ó, as duas últimas mechas vai dar certinho para cobrir toda a parte de trás da cabeça, sem deixar nada visível. Cobrimos toda a parte de trás da cabeça, posicionamos as mechinhas desse lado e desse lado. E essas duas últimas, a primeira e a última, né? Porque essa é a primeira que a gente fez e essa foi a última. Elas vão ser colocadas um pouco arqueadas, não vão ser totalmente coladas. Eu vou mostrar aqui pra vocês. A base vai estar colada, então deixa eu colocar um alfinete aqui para mostrar que a base vai estar colada. Assim. E elas vão ser coladas assim. Alfinetar aqui, ó. Vocês conseguem ver? Deixa eu pegar aqui o palito. Elas estão arqueadas. Aqui a gente só vai passar cola nessa parte. Essa parte vai continuar sem cola. A mesma coisa desse lado. Essa parte vai ficar sem cola, porque ela vai ficar arqueada. E essa parte com cola. Eu vou tirar esse alfinete daqui, porque vamos colocar o segundo anel mágico agora. A segunda parte do cabelo, ela vai ser colada assim. Essa parte vai ficar para cima. Então, vamos centralizar mais uma vez os anel mágico, anéis. Então, vamos centralizar mais uma vez os anéis mágicos do cabelo com o segundo cabelo. Hum. E como todas as mechas têm as mesmas quantidades de ponto, você vai encontrar uma mechinha aqui. Eu vou deixar assim, vou deixar início com início, aqui mesmo, dessa forma. E vamos posicionar dessa forma assim. A gente vai passar cola em toda a base. Essa aqui do nosso lado de esquerdo, eu vou colar inteira. Essa aqui, do nosso direito, eu vou arquear um pouco. Ó, arqueamos um pouco essa mecha aqui que tá nessa direção da que tá arqueada embaixo. E as outras a gente vai colar normalmente. Deixa eu alfinetar todas aqui com vocês. Ó. O máximo que eu vou deixar vão ser os pontos baixíssimos, sem colar. Vou passar a cola exatamente até o final, onde tá o alfinete. E é só ir abaixando as outras mechas e colando. Se você quiser fazer a posição das mechas de outra forma, pode fazer, tá? Eu acho que
vale qualquer tipo de arte. Fica a seu dispor, a seu critério, decidir como posicionar os cabelinhos e fazer expressões, e você tem total liberdade para fazer da forma com que você achar que melhor se adequa à sua visão e características daquele personagem que você está fazendo. Essa é a minha leitura do personagem, do espírito protetor do Theo. Ó, deixa eu mostrar para vocês a as mechas arqueadas, é assim mesmo que eu quero que elas fiquem, tá. E agora eu vou colar. Terminei de colar o cabelinho e eu queria dar uma dica para vocês, tá. Eu já falei isso em outros vídeos, mas deixa eu mostrar aqui. Tá vendo, tem resquício de cola de silicone? Ela aparece muito, fica muito visível em fio preto. Então eu sempre faço isso, quando ela fica muito aparente, eu pego um cotonete, aqui eu tenho acetona, e vou tirando, ó, essa cola que fica aparente. Quanto mais rápido você fizer isso, ela sai com mais facilidade. Quando ela endurece muito, ela já não sai mais. Então, é sempre bom fazer logo depois de colar. Outra dica importante, esses são alfinetes com cabeça de plástico. Deixa eu passar aqui para vocês verem. Então, cuidado na hora de passar a acetona. Tá vendo que sai? Pode manchar o amigurumi se for um amigurumi claro. Então, toma muito cuidado com o alfinete que você tá usando. Aqui eu levantei para não encostar na cabeça do alfinete e manchar o meu amigurumi. Aí, o nosso amigurumi quase pronto, ele não está tudo pronto. Eu vou passar um pouquinho de blush nele. Deixa eu pegar aqui a minha cabeça de limpar pincel. E vou passar um pouquinho de blush nas bochechas de... Deixa eu ver. Não sei qual que eu vou passar. Na verdade, eu devia ter feito um teste, eu acho, né? Esse aqui. Passar um pouquinho de blush, bem pouquinho. Sempre tiro o excesso. Ó, quase que eu não tirei. Bonitinho. Acho que eu queria um pouquinho mais vermelho, né? Rosa, mas vai assim mesmo. Deixa eu ver. Ah, ficou bonitinho. Vamos começar o cabelo do espírito protetor do 7 com fio cinza. E vamos fazer 6 pontos baixos dentro de um anel mágico. Vou puxar aquele fio para fechar o anel mágico e para a carreira de número 2 vamos fazer 6 aumentos. Terminei a carreira de número 2, eu vou puxar mais uma vez aquele fio inicial, dar um nozinho e arrematar o excesso. Opa. Agora, para a carreira de número 3, vamos fazer pegando somente a alcinha de trás do ponto. Então, vamos fazer em blow, um ponto baixo e um aumento 6 vezes. Agora, vamos fazer a primeira camada de mechas do nosso amigurumi. Eu vou começar com 13 correntes. A partir da segunda corrente da agulha, voltar fazendo um ponto baixíssimo, 2 pontos baixíssimos, um ponto baixo e 9 meio pontos altos. No ponto de base seguinte, ó, eu vou fazer um ponto baixíssimo para prender essa mecha. Essa é a nossa primeira mechinha. Eu vou repetir mais 2 mechas iguais a essa. Finalizamos as 3 mechinhas, as 3 primeiras mechas, né?
do cabelo do amigurumi. Agora, para mecha 4, vamos fazer 16 correntes. A partir da segunda corrente da agulha, voltar fazendo 2 pontos baixíssimos. Um ponto baixo. Opa, espera aí. Um ponto baixo. E 12,5 pontos altos. No ponto de base seguinte, vamos prender com um ponto baixíssimo. Ó. Agora, da mecha 5 até a mecha de número 12, vamos fazer 18 correntes. A partir da segunda, voltar fazendo 2 pontos baixíssimos. Um ponto baixo. E 14,5 pontos altos. Agora, no ponto de base seguinte, ó, vamos prender com mais um ponto baixíssimo. Vou repetir até a mecha de número 12, essa sequência de pontos que está aparecendo aqui na tela para vocês. Ó, finalizamos as mechas de 18 correntes, então temos que ter ao total aqui 12 mechas por enquanto. Eu não sei se está saindo no vídeo, mas um barulho que vocês escutam no fundo é a minha cachorra. A mecha de número 13, vamos repetir igual a mecha de número 4, ou seja, vamos fazer 16 correntes. Voltar a partir da segunda corrente fazendo 2 pontos baixíssimos. Um ponto baixo. E 12,5 pontos altos. E finalizamos com um ponto baixíssimo no ponto de base seguinte. Agora, vamos repetir 5 mechas, da mecha de número 14 até a mecha de número 18, a sequência de 14 correntes. A partir da segunda corrente, voltar fazendo 2 pontos baixíssimos. Um ponto baixo. E 10,5 pontos altos. No ponto de base seguinte, vou prender com um ponto baixíssimo. Agora vou repetir mais 4 mechas iguais a essa. Prontinho, fiz a última mecha de número 18 da carreira, da primeira camada de mechas, que é essa aqui, e já arrematei o fio. Vocês conseguem ver que eu não deixei muito grande, porque eu não costuro o cabelinho dos meus amigurumis, eu colo. Se você for costurar, você deixa um fio maior. Agora, vamos fazer a segunda camada de mecha, e para isso a gente vai engatar o fio, a agulha, em uma dessas alcinhas que deixamos quando fizemos a carreira de número 3. Você pode engatar em qualquer uma, porque vamos usar todas elas. Eu costumo engatar aqui na primeira alça deixada do primeiro ponto feito em blow, com um novo fio cinza. Eu vou encaixar aqui. Pronto. E agora, com o fio preso, vamos repetir da mecha 1 até a mecha de número 12, a sequência de pontos de 16 correntes, voltar a partir da segunda corrente da agulha fazendo 2 pontos baixíssimos, um ponto baixo
e 12 meio pontos altos e prender com um ponto baixíssimo no ponto de base seguinte. Eu vou fazer essa primeira com vocês. 16, voltar a partir da segunda com 2 pontos baixíssimos, um ponto baixo e 12 meio pontos altos. Se você chegou até aqui, eu vou pedir que você se inscreva no canal se você não é inscrito, que você hype esse vídeo se você estiver usando o celular, porque ajuda bastante a chegar em mais pessoas que curtam BL, que curtam Boys Love e que conhecem esses espíritos protetores que são a coisinha mais fofa da vida. E que me ajuda também, né? Ó, quase finalizando os 12 meio pontos altos. Isso. Depois eu arremato esse fio, escondo dentro da cabeça, né, e depois arremato, ó. E na alça seguinte, eu vou prender, opa, quase que eu não pego, prender com ponto baixíssimo. Eu vou repetir 12 mechas iguaizinhas a essa. Ó, finalizei a última mecha, na segunda camada de cabelo. Ele tem muitas mechinhas. Agora vamos colar na cabeça do amigurumi. Vou pegar alfinetes, bastante alfinetes, e centralizar o anel mágico do cabelo com o anel mágico da cabeça. Aqui eu tenho o espírito. Deixa eu já passar cola nessa base. Passei cola aqui e centralizei o anel mágico. A mecha número 4 da primeira camada, essa aqui, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. Essa aqui vai ficar atrás da orelha, deixa eu já posicionar ela aqui. E a de número 13 também. Essa aqui, atrás da outra orelha. Agora a gente sabe o que que tá aqui atrás, a gente cola pra cá, e o que tá na frente a gente cola pra cá, mas eu já vou posicionar a frente com vocês. Primeiro eu vou arrumar todas as mechas da primeira camada da parte de trás. É só abaixando e alfinetando. Eu vou só posicionar com vocês, mas, eu recomendo vocês também a posicionar e só depois passar cola. Uhum. Ó, deixa eu só arrumar aqui. Só vou ajeitar aqui, porque tá vendo que ficou um espaço? Só vou arrumar as mechas, porque se ficar algum espaço, como ficou no seu também, a segunda camada de mecha ela cobre. Mas só deixa eu dar uma arrumada pra ficar certinho, ó. Assim. Ficaram pedacinhos aparecendo, a segunda camada vai cobrir. Deixa eu só colocar aqui também na base alfinete. É muita, muita mechinha. Aqui a gente vai colocar essa mecha aqui em cima da orelha. E a mesma coisa do outro lado. Ó, essa mecha aqui em cima da orelha, na direção da orelha. Agora, sobraram essas mechas aqui da frente, da parte da franja. Eu vou colocar duas aqui do lado esquerdo do amigurumi, o nosso direito.
Hum. As pontinhas estão soltas, ó. Não vamos passar cola nas pontinhas. E desse lado aqui, também vamos colocar duas. Essas são um pouquinho maiores. Duas mechinhas. Ó. A segunda mechinha, tá vendo que eu tô jogando ela um pouquinho pra cima da primeira? Eu vou colar ela assim. Ó, assim. Aí sobraram ainda duas mechas, certo? Essa mecha aqui, vamos colar assim. Por cima. Essa última, vamos torcer, ó. Ela tá aqui, vamos torcer e colocar ela ao contrário entre os olhinhos do boneco. Assim, tá vendo? Ao contrário, a gente só vai passar cola nessa beiradinha aqui de baixo. Em cima vai ficar sem cola. Ó, deixa eu tirar já esses aqui, eu vou posicionar a segunda camada com vocês, depois colo tudo de uma vez. Aí eu vou arrematar esse fio. Eu coloco lá dentro da cabeça, saio aqui embaixo e arremato. Agora vamos posicionar a segunda camada. A primeira mecha que eu fiz, essa aqui, ela vai ficar aqui em cima. Aqui, essa foi a primeira mecha. E vou posicionar as demais atrás. Não se esqueça que se ficou aparecendo algum pedacinho da cabeça, de cobrir esses pedacinhos. As últimas três mechas, ó, uma, duas, três, eu não vou colar. Dependendo onde você começou a sua segunda camada, talvez não sejam as suas últimas três mechas. Mas são as mechas que ficam na parte da frente da cabeça do amigurumi. Ó, deixa eu arrumar aqui para cobrir a parte bege da cabeça que tá aparecendo. Pronto, colei 9 mechas, sobraram 3. Essas três últimas, vamos posicionar ao contrário. Ó, essa primeiro, essa aqui, ó. Em vez de posicionar assim, eu vou posicionar assim, para fazer um topetinho aqui. Hum. A segunda aqui. E a terceira aqui, no meio, pegando na testa. Fica assim. Também vou arrematar os dois fios aqui do início e do final da segunda camada de mecha. Depois eu venho mostrar pra vocês como ele ficou, com o cabelinho colado. E aqui nós temos os dois protetores de Smyrna Capri. A base do corpo é exatamente a mesma dos dois, tá? A única diferença deles é o cabelo. E os meus ficaram com 11 centímetros de altura. Deixa eu medir aqui com vocês, ó. Daqui, aqui, ó. 11 centímetros de altura, os dois. Bem pequenininho. Eles são ótimos, dá pra fazer até chaveiro nesse tamanho, fica legal colocar na bolsa, numa mochila. E como eu mencionei no início do vídeo, eles são receitas minhas de 2 anos atrás. E eu gostei muito de ver a minha evolução como designer, como criadora de receitas de amigurumi, e principalmente como crocheteira, porque eu sinto que as minhas técnicas e os meus pontos mudaram
tanto, 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 e eu fico feliz de poder trazer eles para vocês e ter essa percepção sobre o meu trabalho. E obrigada por você assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo e de compartilhar com muitos belizeiros, muitos Fujin, Fujoshi, Fudanshi que você conhece. E um beijinho e até a próxima!